Olha, membros de uma quadrilha que cometia furtos de veículos foram presos em Itaúna, na região centro-oeste do nosso estado. E durante a abordagem dos militares, os suspeitos tentaram fugir em um carro, fugir em alta velocidade, né? Mas acabaram, depois dessa fuga, batendo o veículo em um poste. Os homens presos têm 24, 25 e 28 anos de idade e todos já tinham passagem pela polícia. Se estivessem presos, não estariam cometendo outro crime. Tá aí, então, furtou o veículo, fuga, preso depois, bater o carro. Parece cena de filme, né? E infelizmente é assim. Ainda bem que nesse momento não estou noticiando que alguém, né, que não tem nada a ver com essa história, estaria atravessando, vítima, ou poderia estar sendo atingido por conta, né, que perdeu o controle do carro e por aí vai, outras situações. Então, gente, tem um lugar certinho para ficar, né? Para não continuar dando essa trabalheira toda. Cada vez mais as guerras entre facções criminosas estão presentes no dia a dia dos moradores de Belo Horizonte e também região metropolitana. E muitos desses confrontos envolvem grupos e outros de outros estados, né, que estão, portanto, infiltrados aqui em Minas Gerais. Os crimes violentos deixam a população cada vez mais insegura, mas o que está sendo feito? Por que essas facções estão invadindo o nosso estado? E o nosso repórter Vinícius Araújo conversou com um especialista em segurança pública que vai explicar para a gente esse fenômeno que gera medo a todos nós. Crimes violentos ligados à expansão das facções em Belo Horizonte. O que antes parecia distante daqui, hoje é uma realidade. A guerra entre organizações criminosas tem deixado mortos e feridos em praticamente todas as regiões da capital. Em menos de 48 horas, 2 episódios graves ligados a grupos com origem no Rio de Janeiro marcaram o noticiário policial. O jornalismo da Record Minas teve acesso a imagens da câmera de segurança do Empório, onde Yuri Wallace Soares de Jesus, de apenas 14 anos, foi assassinado. Ele é o jovem de cabelo colorido que aparece correndo, tentando fugir do atirador. Segundo as investigações, Yuri seria integrante do Comando Vermelho. O crime aconteceu na porta de uma adega. Um autor armado chega a entrar na loja para conferir se tem mais algum desafeto no local. Segundo a Polícia Militar, o adolescente teria sido assassinado por um suposto vacilo, depois de uma operação policial que apreendeu parte de uma carga de drogas que causou um prejuízo de cerca de R$ 2.000 à facção. No mesmo ataque, também morreu Wagner Gonçalves Machado, de 32 anos. O homem executado já tinha passagens por furto, receptação e tráfico de drogas. Um dos suspeitos do duplo homicídio é Joel Alves Barbosa, de 20 anos. A Polícia Civil investiga a ligação dele com o Comando Vermelho. Joel é natural de Joaíma, no Vale do Jequitinhonha. A PM acredita que ele também estaria envolvido em um ataque que terminou com 2 pessoas mortas e outras 9 feridas no início de dezembro do ano passado no Conjunto Esperança, na região do Barreiro. Homens armados chegaram a uma quadra, onde um grupo fazia um churrasco e abriram fogo. Houve intensa troca de tiros. O motorista do carro usado no ataque morreu no local. Ele vestiu uma camisa da Polícia Civil, um disfarce. Outros feridos foram levados para hospitais da capital sob forte escolta policial. Os militares apreenderam fuzis, pistolas, munições e distintivos falsos da Polícia Civil. As investigações apontam que o ataque teve como alvo integrantes do 3º Comando Puro, facção rival do Comando Vermelho. Segundo este especialista em segurança pública, existe uma guerra entre grupos que disputam território em BH. Essa presença do 3º Comando Puro aqui, ela precisa ser melhor compreendida. Há vinculações do principal líder do Rio de Janeiro, né, que é o Peixão, com lideranças do tráfico aqui, né, do Cabana, em outras comunidades da cidade, da região metropolitana. Então, tem uma peculiaridade e o PCC também está se fazendo presente, principalmente na região leste de Belo Horizonte. O cenário é de acirramento dessas disputas. No último domingo, 2 homens foram baleados dentro de uma padaria, na Rua Pavão, no bairro Vila Esperança. Na segunda-feira, outro ataque foi registrado na mesma região. A vítima conseguiu escapar pulando muros de casas vizinhas. Na tarde de segunda-feira, a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu 2 adolescentes na Vila Semig. Com o grupo foram apreendidas armas, munições, drogas e balanças, além de uma moto roubada e até uma máscara de palhaço, usada durante os crimes. Todos esses episódios estão diretamente ligados à disputa entre o Comando Vermelho e o 3º Comando Puro. O conflito armado na região tem impactado a comunidade. Linhas de ônibus tiveram o trajeto alterado por questões de segurança.
Um comunicado atribuído ao Comando Vermelho chegou a circular, exigindo que os motoristas passassem pelo bairro com farol desligado, vidros abaixados e luz interna ligada. De acordo com o especialista, a presença de organizações criminosas de outros estados em BH é um fenômeno recente. As facções do tráfico de drogas, PCC, o Terceiro Comando, o Comando Vermelho, eles já estavam presentes em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, no sul do estado, na região da Zona da Mata. Mas nos últimos 5 anos, 7 anos, eu diria que o fenômeno se acentuou, particularmente na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa é a novidade. Ou mesmo na região do Vale do Mucuri, na região de Teófilo Otoni, na região de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. São regiões onde o confronto entre essas facções se incrementou muito, particularmente aqui em Belo Horizonte, cidades adjacentes. Essa disputa entre elas cresceu porque os traficantes da nossa região, aqui da região metropolitana, que até então, até pouco tempo, resistiam a elas, não queriam se vincular às facções nacionais, mas isso foi cedido. Então, você tem uma nova realidade do tráfico de drogas na região metropolitana de Belo Horizonte, com essas disputas muito intensas e com um crescimento, uma nova incidência de homicídios que está nos preocupando muito. A atuação e o avanço das facções criminosas seguem uma lógica. Primeiro, a disputa pelo tráfico de drogas. Depois, o controle de rotas. E, por último, o domínio territorial. Tudo isso para demonstrar poder e aumentar a arrecadação. Minas Gerais, agora, ocupa um espaço estratégico no novo mapa do crime organizado. As facções, elas são empresas. E como dentro de uma lógica empresarial, você ter uma maior expansão dos seus negócios, se você ter franquias, digamos assim, regionais, estaduais, nas grandes cidades do Brasil, nas grandes regiões brasileiras, significa que você aumenta o seu poderio econômico, seu poderio bélico, seu poderio político. Nós estamos falando de negócio, nós estamos falando de um negócio dos mais lucrativos da humanidade, no mundo atual, que é o tráfico de drogas. Então, era inevitável que Minas Gerais também sucumbisse, a região metropolitana de Belo Horizonte. O tráfico de drogas em Minas Gerais é parte de uma rede nacional hoje que envolve facções, o crime organizado, efetivamente está consolidado em Minas Gerais. No Rio de Janeiro, CV e TCP, que hoje promovem confrontos armados em BH e região, já travam uma guerra histórica e pelos mesmos motivos. O Comando Vermelho é a das facções criminosas mais antigas do Brasil, se não a mais antiga. Ela surgiu já no final da década de 1970, no Rio de Janeiro. Ela foi se consolidando no estado, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ao longo da década de 1980, mas surgiram cisões, divisões internas. Surgiu o Terceiro Comando, depois a ADA, Associação dos Amigos, depois, na década de 90, surgiu o Terceiro Comando Puro. São divisões internas. A Polícia Civil e a Polícia Militar informaram que as investigações relacionadas aos crimes citados nesta reportagem seguem em andamento e que ações integradas continuam sendo realizadas para conter a atuação das organizações criminosas no estado. É preciso atuar de forma integrada e com inteligência para frear as facções. A principal estratégia é desmontar essas redes, é identificar as principais lideranças, desmontar o negócio, enfraquecer esses grupos do ponto de vista financeiro, do ponto de vista bélico. É fundamental descobrir como é que os fuzis estão chegando aqui. Você tem que desmontar essa rede ilegal que está trazendo esse armamento. Isso só se faz com investigação, com inteligência, com trabalho integrado da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Ministério Público. Então, mais do que nunca, integração de esforços é fundamental.